Pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia aqui de novo para dar continuidade à nossa matéria. E hoje a gente vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Meu Deus, Cássia, mais oração subordinada? Mais, galera. Tem mais umas duas aí pra gente ver, tá? Mas essa é mais tranquila, tem menos classificações e aí fica mais fácil para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar. Para início de conversa, se eu estou dizendo que essa oração é subordinada adjetiva, eu preciso que você se lembre da classe gramatical adjetivo. Você se lembra o que é um adjetivo? Então, olha esse exemplo aqui. Ela é uma pessoa sorridente. Sorridente é um termo que está dando uma característica para a palavra pessoa. Então, adjetivo é uma palavra que atribui características a um substantivo. Então, olhando aqui, pessoa é o meu substantivo, sorridente está dando uma característica para ele, então sorridente é o meu adjetivo, certo? As orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer as mesmas funções, o mesmo papel de um adjetivo. Por que elas são mais fáceis? Porque elas só vão exercer a função sintática de adjunto adnominal. Então, toda oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Isso facilita a vida de vocês, né? Tem mais um item que a gente precisa relembrar para dar início a essas orações. O pronome relativo. Então, lembra que quando você estudou pronome, você estudou que o pronome ele é um termo, que ele substitui, que ele retoma um nome. Lembra disso? O pronome relativo, ele serve para retomar, para se referir a um termo que já foi mencionado anteriormente. Para que a gente faz uso desse recurso? Para evitar a repetição de palavras. Então, em um texto, em uma redação, você utiliza vários pronomes relativos, com esse intuito de não ficar repetindo as mesmas palavras toda hora, tá? Qual o pronome relativo que a gente mais vê, que a gente mais se lembra? Esse aqui, ó, que, tá? Ele aparece muito, mas não tem só o que. A gente tem todos esses pronomes relativos aqui. O qual, a qual. Eu botei aqui para vocês os masculinos, femininos e os invariáveis, que servem tanto para um quanto para outro. Dá uma olhadinha para você relembrar. Agora a gente encontrou um problema aí. Qual é? Que é um termo que apareceu lá na oração subordinada substantiva e a gente falou que é uma conjunção integrante. Então, ele pode ser tanto conjunção integrante quanto pronome relativo. Qual vai ser a diferença? Para começar, a diferença que a gente tem é o pronome relativo, ele serve para se referir a um termo anterior. A conjunção integrante, não. Então, olha aqui esse exemplo. Fizemos o trabalho que o professor pediu. Que está se referindo à palavra trabalho. Então, é um pronome relativo. Ok, mas eu tenho uma dica a mais. Qual? Quando a gente se deparar com esse que e tiver na dúvida se ele é um pronome relativo, você tenta substituir por o qual ou a qual. Se essa substituição funcionar, é porque ele é um pronome relativo, certamente. Então, vamos substituir. Fizemos o trabalho, o qual o professor pediu. Funcionou, não funcionou? Então, tranquilo, é porque ele é realmente um pronome relativo. Combinado? Relembrou essa parte? Então, vamos começar. Por que eu preciso saber disso tudo? Bom, primeiro, a gente precisa saber do adjetivo, porque essa oração subordinada adjetiva, ela também funciona caracterizando um termo da oração principal. Então, ó, ela é uma pessoa que sorri muito. Essa oração aqui toda, ela está caracterizando a palavra pessoa. Por isso que ela é uma oração subordinada adjetiva. Que mais? E o pronome relativo, o que tem a ver com a história? Toda oração subordinada adjetiva vai ser iniciada por um pronome relativo. Nesse caso, eu utilizei o que. É só o que? Não. Qualquer pronome relativo daquele quadrinho que eu botei lá para vocês, tá bom? Olha que interessante.
Lembra o exemplo que eu botei? Ela é uma pessoa sorridente? Não significa a mesma coisa que esse exemplo aqui. Ela é uma pessoa que sorri muito? Sim, o sentido é o mesmo. Só que aqui eu usei um adjetivo só e aqui eu utilizei uma oração inteira funcionando como adjetivo da palavra pessoa. Então o sentido é o mesmo, idêntico. A diferença é que aqui é o adjetivo sozinho e aqui é uma oração toda. Então, sorridente, mesma coisa que uma pessoa que sorri muito. Combinado? Tranquilo, né? Tá. O que a gente tem de diferença, então? As orações subordinadas adjetivas, elas podem aparecer nas formas desenvolvidas ou reduzidas. Hoje, a gente vai focar nas orações subordinadas adjetivas desenvolvidas. Na próxima aula, a gente fala sobre as reduzidas, combinado? Outra classificação que a gente tem, elas podem ser explicativas ou restritivas. Vamos começar a ver essas duas então. Por que eu vou chamar uma oração de explicativa? Por quê? Porque ela vai, além de caracterizar o termo anterior, acrescentar uma informação a ele. Então, na hora que eu digo assim para você, meu irmão, que faz faculdade de engenharia, foi morar no exterior. Esse termo aqui, que faz faculdade de engenharia, ele está acrescentando e caracterizando a palavra irmão. Por isso que ela vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Principal diferença e principal característica desse tipo de oração, ela tem que vir entre vírgulas. Então, olhou para o termo explicativa, já sei que as vírgulas têm que aparecer, combinado? Então, para ser oração subordinada adjetiva explicativa, precisamos que tenha vírgula, combinado? Vamos para as restritivas. Diferente da explicativa, quando eu estiver falando de uma restritiva, ela além de caracterizar, ela vai especificar, particularizar a característica, esse ser, tá? Que a gente está se referindo. Então, quando eu digo assim, o indivíduo que se esforça será recompensado. Todo indivíduo vai ser recompensado, então? Qualquer um? Não. Eu estou particularizando, ó. Só o indivíduo que se esforça é que vai ser recompensado. Então, essa oração aqui, ela tá caracterizando a palavra indivíduo e dizendo que só ele, né? Então, tá restringindo é que será recompensado. Percebe que é a mesma coisa como se eu dissesse assim, ó, o indivíduo esforçado será recompensado. Percebe? Então, essa oração aqui, ela tá funcionando como adjetivo da palavra indivíduo. E está especificando que só esses é que serão recompensados. O que a gente não encontrou nessa oração? Não tem vírgula. Então, ela não virá entre vírgulas, tá bom? Só as explicativas. Tranquilo, né? Coloquei aqui para você se lembrar que ela foi iniciada com um pronome relativo. Show? Então, vamos lá. Preciso chamar sua atenção para uma coisa. Se eu escolho utilizar uma oração explicativa ou restritiva, o sentido vai ficar alterado. Então, olha essa frase que eu tenho aqui. Aqueles médicos que participaram do congresso serão premiados. Ó, coloquei vírgula. Aqueles médicos que participaram do congresso serão premiados. Essa oração que está entre vírgulas está servindo para acrescentar a informação de que esses médicos que vão ser premiados, eles participaram do congresso. Então, eu estou te dando essa informação extra. Ó, eles vão ser premiados e eles participaram do congresso. Só isso, tá? Só acrescentei essa informação. Ok. Agora, olha para a frase que eu botei lá embaixo. Não tem vírgula. É a mesma oração, mesmo período, ó, igualzinho. Só que eu não coloquei vírgula. Aqueles médicos que participaram do congresso serão premiados. A diferença que eu tenho aqui, quando eu não coloco as vírgulas, é de que só os médicos que participaram do congresso é que serão premiados. Então, ó, somente os que participaram do congresso. Eu tô
restringindo esse significado, restringindo esse sentido. Então, essa é a diferença fundamental de quando a gente está falando de uma explicativa ou uma restritiva. Nem sempre essa alteração de sentido vai ficar tão clara, tá? Então, aqui a gente percebe que dá para, até na entonação, né, quando a gente fala esse período, a gente percebe, né, que é uma restritiva. Nem sempre essa alteração de sentido vai ficar tão clara, mas você tem que perceber quanto ao uso das vírgulas, ok? Então, eu utilizar a vírgula vai alterar o sentido da minha oração, do meu período, combinado? Então, fica atento a isso, que é a dificuldade maior nesse caso. Para a gente treinar, eu botei para você aí 2 orações, 2 períodos, né? E eu quero que você classifique essas orações em destaque. A cidade onde moro é muito violenta. Ih, galera, marquei errado aqui, tá? Eu só quero que você classifique essa daqui, ó. Onde moro. Só essa daqui, combinado? Então, ó, a cidade onde moro é muito violenta. Esse daqui, ó, onde moro. Qual é a classificação dessa oração? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. E, Cássia, qual é o pronome relativo que apareceu aí? Olha o pronome relativo aqui, ó. Onde. Onde é pronome relativo e só se refere a lugar. Então, esse onde é um pronome relativo. Ok, tem vírgula? Não tem vírgula. Esse termo aqui, onde moro, ele está servindo para especificar qual é a cidade? Sim, está servindo. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque não tem vírgula e está restringindo que só a cidade que é violenta é a que eu moro, tá bom? Então, lembra de tirar aqui que eu só quero que você classifique essa oração aqui, combinado? Próxima. Minha avó, a quem me referi na carta, é uma pessoa incrível. Olhei para a vírgula, já sei que ela vai ser explicativa. É isso mesmo, vai ser explicativa por causa das vírgulas. E eu tô acrescentando a informação, ó. Eu tô acrescentando a informação de que eu me referi à minha avó na carta. Então, esse termo aqui, essa oração toda, tá especificando a avó, tá? Tá dando uma informação extra, explicando de qual vó eu tô falando. Usei o pronome relativo quem, né? Não foi o que apareceu, foi o quem. Então, eu botei esses 2 aqui para você perceber que não é só o que aparece como pronome relativo. Qualquer pronome relativo pode iniciar essas orações subordinadas adjetivas, combinado? Então, galera, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver as orações subordinadas adjetivas restritivas. Sugiro que você faça os exercícios da apostila, volume 2, tá? Então, agora a gente já tá no volume 2. Faz os exercícios dessa apostila aí para você deixar isso bem gravadinho. Aproveita que esse conteúdo é mais tranquilo para você ficar bem fera na matéria, tá bom? Beijos, espero que tenham entendido e até a próxima.